Bom estar com vocês agora nesse momento tão especial, não é verdade? Clínica da Alma, esse momento de uma palavra de cura, uma palavra de bênção, de restauração para você, para sua família também, porque Deus ele quer abençoar você e sua casa. E aqui para conversar com a gente sobre um tema hoje, ainda fazendo um desfecho, né, de tudo aquilo que viemos falando aí no decorrer dessa semana, né, vivendo o processo de transformação em Deus. Você pode ser transformado e viver e vencer, melhor dizendo, a timidez, não é isso? E para falar, aqui os nossos pastores queridos, pastor Rogério Goulart. Sérgio, Pastor Rogério. bombando, em nome de Jesus. Bom tê-lo aqui. Amém, obrigado. Bom tê-lo aqui. Né? Bom tê-lo. Aqui o pastor Rogerinho também. Pastor, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Obrigado, Sérgio. Sim, senhor. Sim, senhor. É isso aí. E ele, meu amigo Ademar Guerra, gente finíssima, da melhor qualidade possível, imaginável, que ó, saudação hoje para ele vai ser 5, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pastor, seja bem-vindo. Inteirando mais um 6 para você, né? Aí, pastor. Aí, ó, também é gente finíssima você, ó. Amém, pastor. Sempre bom estar aqui com vocês. E hoje a gente fazendo aí o desfecho, né? Sim. De como vencer a timidez. E o tema é exatamente esse, vivendo o processo de transformação. A melhor parte da mudança é fazer parte dela, não é isso? Com Exatamente. certeza, né? Pastor Guerra, qual que é o texto base de hoje para a gente trabalhar, discorrer? Nós estamos aqui em Juízes 6, 16 e 17, que fala isso. E o Senhor lhe diz, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele diz, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Então aqui, depois de Deus ter chamado Gideão, ele fala para que Gideão vá para vencer os medianitas. Só que ele pede sinal de Deus para ver se realmente é Deus que está falando com ele. Um aspecto claro aí da timidez dele. Da timidez, né? Ele criou-se uma dúvida nele, ele mesmo ele conhecendo, sabendo de Deus, e Deus ali, né, falando com ele, mesmo assim ele pediu sinal. E muitas vezes a timidez leva a pessoa a duvidar daquilo que Deus tem para ele. E só, né, na questão hoje que nós estamos colocando aqui, vivendo o processo de transformação, eu creio assim que nesse processo de transformação, a pessoa vai ter que crer que realmente Deus é com ela e que Deus faz aquilo que Ele promete. Porque nós temos na Bíblia aqui, né, que é o nosso manual, né, é o único livro, né, a maior e menor biblioteca do mundo, que é a Bíblia, né? Pequena, com 66 livros, né, mas de conhecimento e de promessas que Deus tem para nós aqui, que se cumprem, né, que é vida aqui. E o time dele tem que ver isso, que aquilo que Deus fala, Ele faz, não é? E muitas vezes a pessoa recua na dúvida e perde a bênção. Muitas vezes perde a bênção, deixa de sonhar por timidez. Ah, será que vai acontecer comigo? Talvez eu não mereço isso, né? Tem pessoas que procuram a gente e falam assim, eu não mereço que Deus faça isso comigo. Por eu ser pecador, por ter acontecido isso na minha vida, por eu ter tido esse passado e tal. E muitas vezes a pessoa cai dentro da timidez, não deixando que Deus faça o que Ele tem que fazer. E Gideão aqui, ele pediu, Deus deu ele as provas, Deus deu a ele as provas. E aí realmente ele acreditou. Mas, né, eu te fazer uma pergunta aqui, né, Sérgio? Precisamos de provas? É assim o que aconteceu, na verdade, com Abraão, né? Com ele certeza. não precisou, ele só lembrou das promessas que Deus já havia feito e cumprido na vida dele. Daquele famoso cheque em branco só assinado por Deus, né? Com certeza. Então nós vemos que não precisamos de prova, precisamos de crer. Que Deus ele vai fazer, né, tudo na nossa vida. Ele vai cumprir aquilo que é a palavra dele. Então, né, Gideão teve prova, foi, né, fez aquilo que Deus mandou e tudo, mas precisamos dessa segurança no Senhor.
E esse processo na vida do tímido, muitas vezes ele precisa de empurrão por conta da timidez dele. Alguém dá um empurrãozinho aí. É isso que eu ia perguntar, então, para viver esse processo de transformação em Deus, além de crer que é o primeiro passo, o tímido, né, ele tem que querer se submeter a esse processo. Com Né? certeza. A palavra do Senhor nos diz, e hoje lemos isso na devocional, que Deus, onde Jesus mesmo diz, vocês são os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não é isso? Então a pessoa tem que querer se submeter a esse processo. Não é isso, Rogerinho? No caso da timidez, Serginho, o tímido, ele, como a gente definiu no princípio da semana, a timidez é uma castração da vontade. Muitas vezes o tímido quer, mas ele não consegue fazer, porque ele é paralisado. Então, há um comportamento paralisante e ele, mesmo querendo, ele não consegue, pela sua própria vontade, vencer aquele obstáculo. Então, a questão da vontade, no caso da timidez, muitas vezes ela precisa ter um auxílio externo, que é exatamente esse processo, exatamente, que é esse processo transformador de Deus atuando na vida da pessoa. Então, é muito simples a gente virar e falar assim, Gideão conseguiu, mas Gideão ele conseguiu depois de muita argumentação de Deus com ele. Gideão, no princípio... Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus argumentando então, ele não cria. Então, Deus teve que trazer para ele, reacender nele a própria fé, onde ele pudesse crer. Deus teve que mudar a forma de Gideão se ver. Porque Gideão, ele se via como o menor dos menores no pior lugar. E outra coisa, né, que ele não foi só na primeira prova que ele convenceu, não. Não, precisou de uma replicar aquilo ali. Ué. Mais uma, né? Mais uma para ele convencer. Além de tudo, ainda tendo o privilégio de ouvir o próprio Deus falar com ele. Pois é, não é? Então, uma outra coisa interessante nessa questão de vencer a timidez de Gideão e ele se transformar depois em um dos mais ilustres juízes da história do povo de Israel, Deus deu a ele uma ordem, que era derrubar um altar. Ele, por causa da timidez e por causa do medo, ele até que fez. Mas quando que ele fez? Ele esperou a noite para que ninguém o visse, chamou as pessoas que estavam mais próximas dele para fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Agora, olha como que as coisas, como Deus vai trabalhando e transformando isso. Quando todo mundo na cidade, na vila, viu que o altar tinha sido destruído e começou a questionar quem fez isso, o povo disse, foi Gideão. Então, mesmo ele tendo feito escondido, Deus trouxe a luz. Ele recebeu a devida notoriedade. Exatamente. Mas para quê? Naquela época, desculpa, Rogério, naquela época tinha câmeras, né? Então, pegou a imagem, tá aqui ainda. Filmaram ele. Filmaram. Ele estava quase que num reality show. Exatamente. E aí, mas nesse processo, o que Deus estava trabalhando na vida de Gideão? Gideão, fui eu que te chamei. Você não precisa ter medo. Aquilo que você fez no escuro, eu trago para a luz. Por quê? Porque você não precisa ficar escondido. Você está sendo levantado por mim para ficar à frente. Você vai à frente do exército. Então, não pense você que você vai fazer isso de uma maneira oculta. Então, Deus, nesse momento, está empurrando Gideão, dando experiências para Gideão, onde Gideão pudesse experimentar sobre ele o holofote. Entendeu? Então, mesmo ele não querendo, aí é questão da vontade, mesmo ele não querendo, Deus impulsionando. Mesmo ele obedecendo, mas obedecendo às escondidas, Deus põe a luz. Então, Deus estava mostrando para ele, olha, eu que sou contigo. Então, você vai, na sua força, mas você vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Tem uma passagem na Bíblia, na questão lá de Pedro, quando Jesus veio sobre as águas, que ele mandou que Pedro fosse até ele. Aí Pedro, uma hora, ele deu uma afundadinha lá, né?
Então, naquele momento ali... Uma senhora Uma fundada. senhora fundada, né? Só fez isso. Então, ali ele deu uma falha ali, né? Que ele estava andando ali, ele não creu ali que realmente ele podia andar em cima das águas. E muitas vezes, em certa situação, nós temos que andar em cima das águas. E a timidez, ela faz com que a pessoa afunda. Que numa parte que ele está caminhando, ele vacila. E ele pode voltar. Né? Ali Pedro estava com Jesus, Jesus pegou na mão dele e direcionou, né? Mas muitas vezes a pessoa, Deus deixa que ela caminhe. E que ela tem que ter esse processo de romper as barreiras. E Deus permite que a pessoa vá, porque para que ela aprenda a romper e quebrar essa timidez. Muitas vezes, Deus não me ajudou nessa hora, Deus me abandonou, Deus me largou e tudo, né? Aí ficou aquela história das pegadas lá, né? Na areia, né? Que a pessoa reclamou que Deus não estava. Ele falou, não, só tem 2 pegadas, porque eu estava te carregando no colo, né? Por isso só tinha 2, né? Então fica desse jeito. A pessoa acha que Deus não está com ela, mas Deus está dando oportunidade àquela pessoa de romper e seguir em frente. Ela tem que entender isso, que isso é uma forma de Deus nos ensinar a romper e caminhar. Então a gente tem que entender, e muitas vezes as pessoas procuram a gente e falam assim, mas Deus me abandonou, Deus me largou, ou Deus não está falando comigo. Você entendeu? Né? Muitas vezes não está falando porque não está pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar. Ou nem está parando para ouvir também. Ou também, Mas ele já está se escondendo até por timidez de ouvir a voz de Deus também. Deus. Aí fala que não está falando. E normalmente ou está falando demais também, né? Não dá oportunidade de... se tornou um monólogo, né? E aí é só eu que falo e não dá oportunidade para Deus falar. Então, quer tem dizer... muitos que a gente pega assim, não, nem a gente dá tempo de falar, ainda mais Deus. Eu queria esclarecer uma coisa, Sérgio, para os nossos telespectadores, é que muitas vezes os níveis assim altíssimos ou graves de timidez, né, que muitas pessoas hoje vivem, né, e isso muitas vezes está associado a um nível de ansiedade muito alta. Então todos os níveis de ansiedade altíssima que gera muitas vezes situações de timidez altíssima, hoje é diagnosticado no aspecto dos profissionais que atuam nessa área de ajuda, né, de terapia, chamada de fobia social. Então, hoje muitas pessoas elas estão recebendo esse diagnóstico de fóbico socialmente falando, né, ou seja, fobia social. E normalmente são situações de timidez bem aguda, né, gerando uma ansiedade muito aguda, e a pessoa não consegue viver e conviver com outras pessoas socialmente falando, não é? Nem mesmo na igreja, nem mesmo no ambiente de trabalho. E a pessoa normalmente então ela acaba se reclusando, né? Vivendo de uma forma reclusa e criando o seu próprio mundo, e as pessoas não conseguem sair disso, né? Então assim, lá na clínica tem chegado algumas situações, algumas pessoas que enviam alguns e-mails para a gente, né? Dizendo que até tentaram, né? Estar lá na clínica, pessoas que moram aqui em Belo Horizonte, tiveram o primeiro momento de atendimento, né, em grupo, e aí não deram conta de continuar, não é? Porque se sentiram muitas vezes assim, tímidas, ou se sentiram ameaçadas, ou se sentiram de uma forma assim, uma ansiedade começou a subir, a crescer, e a pessoa então ela tem que se retirar. Então eu quero dizer para você que talvez você que já recebeu um diagnóstico como esse, né, eu quero dizer que muitas vezes a raiz disso tudo são situações que talvez você tenha vivido, né, onde você foi exposto talvez ou exposta ao ridículo, onde talvez na escola mesmo, né, foi pedido para você ler um texto, você não conseguiu ler, você deu uma resposta onde todas as pessoas muitas vezes zombaram de você, e nós já falamos isso aqui, citamos nos outros dias sobre isso. Então, é importante nesse processo você permitir que o Senhor faça, né, você faça uma análise da sua vida, convidando o Espírito Santo para que ele venha, sabe, escutar todo o seu ser, a sua mente, o seu coração, trazendo essas lembranças, se não foi isso que foi o causador ou foi o grande gatilho que deu início a esse processo na sua vida, que muitas vezes vai sendo agravado por uma outra circunstância, por um outro fato, por uma outra experiência negativa, e hoje você está vivendo assim, né, dentro desse medo, vivendo muitas vezes só, onde
entre aspas, você se sente segura ou segura, né? E na realidade o que Deus quer é que você não se sinta seguro. Na realidade você seja exposta no aspecto de se sentir insegura, para que você dependa da segurança que o Senhor tem para dar, como nós citamos aqui a questão de Gideão, não é? Então, eu quero dizer assim, insista no aspecto de você buscar ajuda, não pare, sabe? Entre em contato com a gente, vá direto lá na clínica, peça para alguém ir com você, alguém que você sinta segura, vai lá, não é? Eu tenho plena convicção que o Senhor tem um processo de restauração, Ele quer te restaurar e fazer com que você saia dessa condição que você está hoje. Amém, Rogério. Que bênção, porque eu noto aqui, Rogério, que tudo que você falou aí, eu acho que de uma maneira assim, claro, aberta, né, ampla, respondeu a Sandra de Contagem, Rogério. Ela diz assim, não consigo pregar e nem aceito mais convites para pregar. Então trata-se de uma ministra do Evangelho aqui. E quanto mais eu recuso, mais aparece. O que pode ser isso? De repente ela está ali se isolando, ela está ali e Deus está dando oportunidades para ela. Olha, vem que você não vai pregar, não é o que a sua sabedoria só diz, é o que eu quero dizer e o que eu quero fazer através da sua vida. Então, Sandra, o que pode ser isso é Deus falando, olha, vai na força dele para vencer os midianitas, como Deus falou aqui com o nosso Gideão aqui. Amém? Queridos, deixa eu fazer deixe-me fazer algumas colocações aqui, até referência ao programa de ontem. Isso, tem aqui também, o nosso pessoal aqui é gente boa demais. Aqui a Edna, de Belo Horizonte, diz, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rogerinho e da pastora Carol. A palavra de ontem foi muito oportuna para mim. Através da vida deles, eu consegui seguir em frente. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Que bênção, né, Rogerinho? Amém. É saber que aí a paga do trabalho está aí, né? Quando a palavra chega do outro lado lá. Verdade. Rafael, de Belo Horizonte. Me identifiquei muito, ele está se referindo ao programa de ontem, tá? Me identifiquei muito com o programa de ontem, né? Aqui no caso, escreve hoje. Tenho facilidade de conversar com as pessoas, mas quando o foco é para mim, eu fico nervoso e travo. E não sei como vencer essa barreira dentro de mim. O que eu faço? O que a gente pode dizer para o Rafael, Rogerinho? É uma coisa interessante, Serginho, e mais comum do que a gente imagina. Por quê? É muito mais fácil a gente pedir pelo outro ou para o outro do que pedir para si mesmo. Verdade. Então, quando o assunto é referente a uma outra pessoa, nós temos uma pseudo-segurança. Então, por exemplo, se eu vou chegar perto do Guerra e em seu nome, então eu chego e eu vou ter coragem de chegar perto do Guerra em seu nome. Por que isso é uma pseudo-segurança? Porque qualquer resposta que vier do Guerra, ele não atinge a minha vida, porque não é para mim, é para o Serginho. Então, eu de alguma maneira, eu me escondo atrás daquele negócio. Isso não é para mim, foi fulano que mandou, foi fulano que pediu. Então, não há uma exposição. Na realidade, não é a minha vontade que está sendo colocada, que está sendo trazida à luz, mas sim a vontade ou uma necessidade de uma outra pessoa. Então, o tímido, ele tem, muitas vezes, esse tipo de comportamento. Para o outro é fácil, para mim é difícil. Agora, por quê? Porque quando é para mim, eu tenho que expor aquilo que realmente eu quero. Eu tenho que falar daquilo que realmente eu sou. Eu tenho que ir sem nenhuma desculpa e a resposta que vier, ela vem para mim, não é para o outro. O tímido normalmente, Rogerinho, ele prefere ser incomodado a incomodar alguém, vamos dizer assim. Exatamente. Então, ele prefere se calar do que se manifestar,
principalmente quando ele vai ficar em alguma situação onde ele vai ser exposto. Que ele vai ter que se posicionar, inclusive. Isso. Né? Então é muito mais cômodo para ele. O trabalho de bastidores para ele é bom, né? Sim. O número 2 sempre, como a gente diz, né? Sempre os tímidos são excelentes intercessores. Verdade. É bastidor. Excelentes intercessores. Não, pode Aqueles deixar que eu fico estão aqui orando. atrás da cortina, debaixo do palco, entendeu? Exatamente. Agora aqui, a Marjorie Moura, daqui de Belo Horizonte, ela nos escreve assim: quando encontro com as pessoas na rua, tenho medo de abordá-las e cumprimentá-las. E fujo delas como se eu tivesse feito algo errado. Isso é timidez? Quero mandar um abraço para os pastores. Um abraço para você também, Marjorie. Que Deus te abençoe aí. E agora pediu o Rogério aqui para falar para a Marjorie que ela tem esse medo de cumprimentar, de abordar as pessoas. E é como se ela tivesse até um medo aqui, medo, né? Uma culpa, né? Aqui, especificamente da Marjorie, aí é uma questão relacionada com rejeição. Esse é um traço da rejeição, que a pessoa se sente um estorvo. Então, eu não quero ser um estorvo na vida das pessoas. Então, assim, sabe, puxa vida, a pessoa está caminhando aqui, de repente está super atrasada para fazer qualquer coisa, então eu não quero nem abordar, porque eu não quero atrapalhar a vida da pessoa. Então, esse é um dos traços, normalmente, da pessoa que sofreu alguns traumas nessa área da rejeição. Foi talvez uma gestação de rejeição, não é? Ou sofreu na sua infância situações assim. Então a pessoa ela prefere muitas vezes então ela sacrificar do que incomodar as pessoas. Você já viu as situações assim de pessoas que muitas vezes chegam perto de você e dizem assim: o pastor Serginho, eu não quero atrapalhar o senhor, é só um minuto. E às vezes você está tranquilo lá, né? Isso no nosso gabinete direto. Acontece direto. Direto. Pessoal, pastor, não quero tomar muito o seu tempo, não. Isso. Mas, não, meu irmão, eu estou aqui para exatamente para te ouvir. Pode falar, não, pastor, mas eu sei que você está muito ocupado. Você é uma pessoa muito ocupada. Isso Então a gente já pega isso no falar das pessoas, né? Então, no seu caso, que ele deve permitir que Deus seja tratada a respeito da rejeição. Na realidade, tem pessoas, Sérgio, que o nível é tão forte de se sentir assim, que elas acham que Deus não as escolheu, ou seja, Deus me tolerou, Deus me tolera. Então eu só estou viva hoje porque é uma graça, super graça, abundante graça, que Ele me tolera. Então esse é um sentimento que as pessoas têm, que tudo para elas é uma realidade de que elas são estorvo, elas atrapalham a vida das outras pessoas, entendeu? Amém. Só agora, uma colocação. Claro, pastor, fica à vontade. É a questão de cumprimentar, a questão do tímido. Tem uns que vêm e fica com a mão assim, ó. Ou então faz uma conchinha. Faz a conchinha. Quem é que faz essa conchinha aí? Faz a conchinha. Para dar um abraço, então, é maior dificuldade. Dá né? a mão aqui, Sérgio. E outra coisa, cumprimenta e não olha para você não, né? Olha para lá. Aquela mão solta, né? A mão solta e não olhando para o lado. E não olha nos seus olhos. E não aperta a mão, Não né? aperta a mão, você entendeu? Não abraçar, então, isso aí está fora de cogitação. Então, e hoje na nossa cultura, principalmente quando a Bíblia fala de um ósculo santo, que é um beijo santo, né? Você chega e cumprimenta o irmão com um beijo, isso aí é inimaginável. Para ele já não é ósculo, é óculos, né? Muito bem. Agora uma questão aqui interessante que vem de uma telespectadora que não se identifica e respeitamos muito isso, né, o seu direito. Se você quiser participar aqui do programa com a sua dúvida, com a sua pergunta, aquilo que está aí ecoando dentro de você, aquela famosa pergunta que não quer calar, pode participar com a gente aqui e você não precisa se identificar, mas queremos trazer ao ar a sua questão. Assim como desta preciosa irmã aqui que diz: sou divorciada e gosto de uma pessoa que está em depressão. O que eu faço? Aí a primeira coisa que eu já posso entrar aqui é dizer, se é divorciada, normalmente é você procurar aí na sua igreja, a sua liderança e ter a bênção, né, para que você se case, se você tem um respaldo bíblico para essa nova relação, né, esse novo matrimônio. É o primeiro passo. Tem que ver também se ela também não está cheia de ferida, né? Se foi bem resolvido, se já está tudo, as coisas estão todas... está cheio de ferida, enquanto uma pessoa em depressão, como é que ela vai ajudar o outro? Você entendeu? Né? Um trator dentro do brejo não arranca o outro, não.
tem que estar na rocha, né? verdade. Você entendeu? Então tem que ver como que isso aí deixou, né, essa caminhada aí dentro do Com até divórcio. um nível de carência, Isso. né, dessa pessoa. Porque às vezes ela pode estar até escolhendo, porque na verdade nós vamos viver e conviver com quem a gente escolhe, não é verdade? Então se você está aqui às vezes gostando de uma pessoa, será que foi a primeira porta que se abriu, se eu posso dizer assim, né? E se tiver carente, vai pegar o outro em depressão que está carente também. Você entendeu? Então tem que ver aí. em Aí pode nível- ter uma relação de uma dependência emocional, né? Isso, com certeza. Um carente com o outro carente. Aí vai dar para trazer um problema depois. Então, nesse caso, é basicamente buscar orientação de quem Sim. está próximo, quem certeza. conhece os dois, ou pelo menos você, minha irmã, nesse primeiro momento aí. Ok? Agora, pastor, eu tenho aqui mais uma última participação. Diz assim, Rogério, eu quero passar essa aqui para você, porque uma vez eu já estive aqui e você falou sobre isso, então, para ficar bem claro. A Sandra de Belo Horizonte. Ouvi dizer que filhos de pais separados ou de mãe solteira são bastardos. Isso é biblicamente correto? Tem que separar aqui, né? Não, aí tem diferença. Na verdade, a Bíblia fala, e está lá em Deuteronômio 23, 2, que nenhum bastardo fará parte da Assembleia do Senhor ou da congregação do Senhor, depende da versão bíblica, mas quer dizer a mesma coisa. Não quer dizer que Deus exclui essa pessoa, quer dizer que Deus não ama, quer dizer que Deus não aceita essa criança. Não é isso, não. Na verdade, existe uma legalidade sobre a vida dele ou dela que precisa ser quebrada. Então, não quer dizer que é filho de pais separados, não. Quer dizer de filhos gerados fora da aliança do casamento. Entendendo nós, e nós somos cristãos, entendemos que o casamento não é um mero contrato entre duas pessoas que assinam, se comprometendo, mas na realidade o casamento é uma aliança, não é? Uma aliança entre duas pessoas, né? E a aliança que traz a proteção para os filhos. Que aliança é essa? Ou seja, uma aliança de, como falo, 3 dobras, né? Uma corda, um cordão de 3 dobras, que é, no caso, as duas pessoas, o homem e a mulher, e o Senhor nesse processo. Então, a aliança quer dizer a fidelidade dos pais aos princípios estabelecidos pelo Senhor. Então, a fidelidade dos pais em honrar o Senhor em primeiro lugar é que vai trazer a proteção para os filhos. Ou seja, os pais, cumprindo o que Deus espera do homem e da mulher na sua fidelidade, trazendo o Senhor para dentro desse relacionamento, que é a essência disso tudo, e aí então os filhos que nascerem fruto dessa aliança, né, do homem e da mulher, juntamente com o Senhor, porque a partir dele se torna uma só carne, então esses filhos são protegidos pela aliança que eles fizeram em obediência ao Pai. Agora, quando não existe uma aliança, existe na realidade então um relacionamento que aconteceu e gerou um filho fruto desse relacionamento, na realidade, espiritualmente falando, que nós estamos dizendo aqui, eles estão sujeitos a toda a ação desses espíritos demoníacos que atuam sobre a desobediência dos pais aos princípios da palavra de Deus. Então, na realidade é isso que nós estamos dizendo, que eles vão ser assolados, sentimento de insegurança, de rejeição, esses espíritos que atuam na área da sexualidade, fruto da desobediência, do descumprimento do princípio da palavra de Deus, eles podem ser assolados, né? Então é isso que eu estou falando, não tem nada a ver com os pais separaram, mas se essa criança foi gerada dentro da aliança, tudo bem, né? Agora nós falamos da bastardia, são filhos gerados fruto da rebeldia dos pais quanto aos princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. Amém, pastor Rogério. Encaminhamos agora para o final, a reta final do nosso programa. E eu quero convidar o pastor Rogerinho a fazer uma oração por nós nesse tempo que nos resta. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem planos e propósitos para cada um de nós. E nenhum dos teus planos são frustrados. Ainda, Senhor, que nós estejamos nos sentindo bloqueados por causa da timidez ou de qualquer outra circunstância que tenha vindo sobre nós, não permitindo que nós venhamos enxergar o propósito que o Senhor tem, o Senhor nos transforma, o Senhor libera o teu Espírito, o Senhor muda a nossa maneira de nos enxergarmos. Amém. E de enxergar o Senhor e o plano que o Senhor tem para nós. Sim. O Senhor nos reconduz ao caminho do Senhor e nos guia em segurança.
Então, Pai, eu quero te pedir que essa bênção, que essa unção do Teu Espírito venha sobre cada pessoa que está nos ouvindo Amém. agora e que o Senhor possa fortalecê-los. E eles, sendo fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, possam vencer esses obstáculos e alcançar os propósitos que o Senhor tem. Porque o Senhor vê em nós homens valentes e mulheres valentes. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.